Apocalipse 3, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, que não saia dos meus lábios palavras de persuasão humana, porque eu não as suportaria, ninguém aqui suportaria. Que venha a palavra do teu trono e nos transforme, Pai. Proclamamos liberdade do teu Santo Espírito entre nós. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Querido, querida, deixa eu falar do contexto do texto. Após a morte e ressurreição de Jesus, temos a descida do Espírito Santo, e a partir do nascimento da igreja primitiva, no livro de Atos vemos os primórdios da igreja, vemos também retratado não só a expansão da igreja, como o inimigo, de todas as maneiras, tentando impedir o avanço do evangelho. Os cristãos são perseguidos, os cristãos são mortos, o inimigo tenta de todos os modos silenciar os apóstolos do Senhor. Pois bem, no ano 86 assume Roma o imperador Domiciano, chamado como o segundo Nero, isso pela crueldade com que perseguia a igreja, sendo o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Esse deporta João, até então um pastor da igreja de Éfeso, para a ilha de Patmos, no ano de 95. João era o último representante do colégio apostólico. João, o autor de Apocalipse. Domiciano queria calar a voz do último apóstolo, fechando-lhe todas as portas da terra, isolando na ilha de Patmos uma colônia penal, uma espécie de Alcatraz. Mas Deus, Ele abre uma porta no céu e mostra para João a verdade e o porvir, lhe faz uma revelação, e é isso, aliás, que significa Apocalipse, revelação. João tem um encontro com o Senhor, agora glorificado, e que começa a falar, escreve às igrejas. É isso que nós lemos no capítulo 1 de Apocalipse. Agora observem, em detrimento do aspecto histórico de cada igreja referida, não podemos, em hipótese alguma, deixar de contextualizar aquilo que resta apontado, essa revelação, pois com certeza em cada um dos registros Deus está falando conosco. Ele está falando com a igreja bíblica aos pés da cruz, Ele está falando comigo,
ele com certeza está falando com você. No caso, é interessante que Jesus, já no capítulo 2 de Apocalipse, começa apontando assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui nós temos uma primeira revelação maravilhosa, pois nós temos um Jesus que é Deus, que está assentado sobre um alto e sublime trono, sua glória enche todo o templo, está em todo lugar, em todo o universo, em todo multiverso possível, mas que ao mesmo tempo, um detalhe chama atenção: ele anda no meio da sua igreja. Ou seja, aqui e agora ele está andando em nosso meio para sondar a igreja, sondar os nossos corações. Neste momento ele está sondando o meu coração, nesse momento ele está sondando cada um dos corações das pessoas que estão aqui. É interessante que à medida que Jesus anda no meio da igreja, há um estribilho que se repete em todas as cartas. O estribilho é esse: eu conheço. Eu conheço. Entenda, querido, entenda, querida, aqui e agora o Senhor está andando entre nós, dentro desse templo, em cada lugar que as pessoas estão reunidas hoje, em oração ou em adoração, apontando: eu te conheço. Ele olha para cada um e diz assim: eu te conheço, eu conheço você, conheço o teu passado, conheço o teu presente, conheço o teu futuro. Agora, para 5 dessas igrejas, Jesus usa essa mesma expressão. Ele vai dizer: eu conheço as suas obras. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, o Senhor destaca o labor, ele destaca a perseverança, mas ele condena, por exemplo, o abandono do primeiro amor, como a dizer: vocês substituíram o amor de Jesus por Jesus pela ortodoxia do trabalho. Para a igreja em Esmirna, a mais pobre, Jesus vai usar uma outra expressão, está lá no capítulo 2, verso 9. Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rica. Queridos, é interessante que nós, por vezes, temos uma falsa ideia do que seja uma igreja rica. Ou seja, nosso conceito de igreja rica muitas vezes pode ser enganoso. A gente pensa talvez num templo suntuoso e tecnológico, a gente pensa em muitos membros, a gente pensa talvez até numa grande arrecadação de dízimos, ofertas, ou num orçamento robusto, mas o Senhor diz de uma forma bem clara que não é isso. A verdade, eu queria que você prestasse atenção, é que das 7 igrejas, para apenas 2 igrejas, o Senhor não traz repreensão nenhuma. Esmirna, pobre, e Filadélfia, apontado como fraca. Outras 4, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, ele traz reconhecimento, sim, ele traz elogios, mas ele também traz repreensão. No caso, podemos passear por elas e nós notaremos na fala de Jesus os seus apontamentos específicos de quem conhece, de quem anda no meio, de quem sabe aquilo que está falando. E daí chegamos à igreja de Laodiceia, a 7ª igreja, a última igreja que é dirigida à carta especial do Senhor, justamente o texto que lemos, onde observamos algo diferente, e digamos assim, aterrorizante, pois Jesus diz, aquilo que lemos no verso 15, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Pense bem que
afirmação forte essa de Jesus: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, Jesus está falando de uma igreja que estava lhe dando ânsia, estava lhe causando enjoo, estava lhe dando náuseas, sabe? Aquela sensação de que você talvez comeu algo, não caiu bem, e você precisa expulsar, porque aquilo está fazendo mal para o seu corpo. Jesus está querendo vomitar. É isso que Jesus está falando no texto de uma forma bem clara. A pergunta é: o que a igreja de Laodiceia fez de tão grave para Jesus querer vomitá-lo? Qual era o pecado dessa igreja, gente? Observe que o Senhor Jesus aponta que está a ponto de vomitar pelo fato da igreja ser morna. O que ele quer dizer com isso? Vejam, a igreja de Laodiceia ficava no vale de Lico. No caso, o referido vale, ele possui 3 grandes cidades naquela região. A primeira era Colossos, que era conhecida por suas fontes de águas refrescantes, geladinhas, sabe, águas frias, uma espécie de água mineral. A gente poderia pensar Águas da Prata, aqui no estado de São Paulo. A segunda era Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas termais, uma espécie de Caldas Novas. E a terceira é justamente Laodiceia, que não possuía fonte própria. Recebia as águas de Colossos, águas quentes, e de Hierápolis, por aqueduto. Só assim as águas, quando lá chegavam, a fria e a quente, quando chegava na cidade, ela estava morna. Entendam, a qualidade da água não era boa. Quem aqui gosta de beber água morna? Eu acho que ninguém gosta. Então a cidade ganhou a reputação de ter água não potável. Ao engolir essa água, muitas pessoas vomitam. Semelhantemente, Jesus foi provocado a vomitar da sua boca a igreja de Laodiceia. É o que nós vemos no verso 15 e 16. Mas qual é o problema de ser mono, ser frio nem quente? Eu queria que nós pensássemos sobre isso. O pastor Douglas Gonçalves diz, e eu concordo com ele, que o problema está na intensidade, pois a água de Laodiceia não era intensamente fria, nem intensamente quente. A água de Laodiceia, ela era morna. Quando eu olho com atenção essa acusação de Jesus, eu vejo claramente aqui uma espécie de estratégia do inferno, estratégia de Satanás, para fazer igrejas exatamente assim, crentes exatamente assim, mornos, crentes mornos. Percebam, querido, que o Senhor Jesus não aponta nenhuma heresia clara sendo propalada na igreja de Laodiceia. Como, por exemplo, quando ele diz da doutrina de Balaão na igreja de Pérgamo. Quando ele diz de Jezabel tolerada na igreja de Tiatira. Assim como muitos podem olhar para o púlpito dessa igreja hoje e baterem no peito, dizendo assim, ó, a teologia propalada aqui, ela é saudável, não há heresia. Aqui não é propalada teologia da prosperidade. Aqui não é propalado teologia coach. E olha aqui, isso é bom. Isso é muito bom. Mas preste atenção. Mas isso por si só não garante que o Senhor esteja nos aprovando. Sabe, amados, eu não me conformo com qualquer tipo de conformismo e acomodação. E estou convencido que o Senhor tem um anseio muito maior do que aquilo que estamos por vezes apresentamos, e que pode chegar perto da religiosidade. Deixa eu tentar explicar para vocês. Isso foi algo que veio muito ao meu coração hoje,
quando estava na escola bíblica. Eu acho que todos aqui sabem que eu tenho assim um sanguinho pentecostal, um nascimento pentecostal. Eu já convivi muito em muitas reuniões onde todos oravam em voz alta ao mesmo tempo, cantavam hinos fervorosos e com os pés inquietos dançavam, alguns rodopiavam, onde haviam uns irmãozinhos de terno com a Bíblia na mão e irmãs com saias longas, cabelos igualmente longos, sabe? Sem contar aquelas irmãzinhas que me chamam muito a atenção, que são aquelas irmãzinhas do coque, sabe? Aquelas irmãzinhas do coque. Eu participei de muitos e muitos cultos, reuniões, vigílias, conduzidas justamente por essas irmãzinhas. E lá naquelas reuniões, nós vimos algumas coisas que, teologicamente, hoje nos parece estranho. Eles abençoavam água no copo e oravam em cima de peças de roupa. Eu já fiz isso. Reprovavam a bateria no louvor. Hoje eu tenho bateria, inclusive, na minha casa. Não aceitavam que mulheres usavam calça comprida. Hoje, inclusive, nós vemos vídeos que, por vezes, ridicularizam tudo isso. E olha que damos risada quando assistimos. Quando, às vezes, a gente olha e fala assim, que teologia absurda. Ainda bem que eu não sou assim. Por outro lado, eu fui instruído debaixo da doutrina da Igreja Presbiteriana Independente, isso por cerca de 20 anos, ao que parecia o extremo oposto, sendo que certo que muitas e muitas vezes ouvi piadinhas do tipo assim, no templo presbiteriano não precisa nem de ar condicionado, lá é frio por natureza. Também existem vídeos disso, e muitas pessoas dão risadas quando ouvem isso. Eu convivi e convivo com uma busca daquilo que acho ideal, um meio termo, em busca do equilíbrio. E olha que ainda acho isso bom. Equilíbrio é algo muito bom. Mas, pensem comigo, achamos que o equilíbrio entre a água fria de Colossos e a água quente de Herápolis é justamente a água morna de Laodiceia. Água fria e água quente da água morna. E Jesus estava a ponto de vomitar. E olha que Jesus ainda diz, quem dera fosses frio ou quente. Dá nó na cabeça. Ou seja, esse pretenso equilíbrio levou uma igreja que olhava para si mesmo e dizia, estou rica, abastada e não preciso de coisa alguma. Uma igreja contente consigo mesmo, uma igreja rica, uma igreja que se bastava, uma igreja que se achava melhor que as outras. A gente, por vezes, não se acha assim um cristão melhor que os outros. A gente, por vezes, não se acha assim um crente melhor que os outros. Vocês estão percebendo por trás de tudo isso uma certa sutileza de Satanás? Deixa eu lhes fazer algumas perguntas e eu não quero que respondam, não quero que levante a mão, só reflitam. Tem alguém aqui entre nós que é um ex-traficante? Tem aqui alguém entre nós que tem assim 3 ou 4 assassinatos na sua folha corrida ou consciência? Tem alguém aqui que seja uma ex-prostituta? Tem alguém aqui entre nós que seja um ex-estuprador? Tem alguém aqui entre nós que já matou homens, mulheres, crianças, famílias inteiras por fanatismo religioso? Eu acredito que todas as respostas, ou a maioria, foi um sonoro
Não. E isso pode se tornar um problema. Quando ouvimos o testemunho de um ex-traficante, um ex-prostituta, um ex-criminoso, que foi alcançado e que foi alcançada pelo perdão de Cristo naquela cruz há 2000 anos, automaticamente nós pensamos, puxa, que grande coisa fez o Senhor por essa pessoa. Transformou ele, transformou numa nova pessoa, numa nova criatura. Agora, quando comparo o que o Senhor fez com essa vida, com a minha vida, eu nunca matei ninguém, eu nunca prostituí, eu jamais estuprei, eu nunca trafiquei, eu nunca adulterei, eu nunca me droguei. A impressão que dá é que o meu milagre foi bem mais fácil para Jesus, foi bem menor. Aliás, eu acho até que foi fácil demais. Nem sei se precisava de tudo isso. Afinal, eu sempre fui uma boa pessoa. É assim, para salvar o ex-bruxo, para salvar o ex-traficante, para salvar a ex-prostituta, para salvar o ex-assassino, foi preciso bem mais sangue do cordeiro do que para me salvar. Para limpar essas pessoas foi preciso Jesus lavar com cândida, esfregar com bucha. Foi preciso muito esforço do Senhor. Mas já comigo, bastou uma gotinha de sangue. Na realidade, uma gotinha bem pequenininha. Bastou no máximo uma borrifada de água à distância, sabe? E está lá Dionísio, limpo, purificado. Afinal, ele nunca foi tão pecador assim. E olha que acho que até a religião, pelo esforço, pela disciplina, ele poderia alcançar a salvação. Sabe, amados, lá em 2 Crônicas, capítulo 25, verso 1 e 2, a Bíblia se refere a um jovem rei que serviu ao Senhor e diz que Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo coração. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, é aquilo que Paulo escreve em Colossenses 3:23. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, nos orientou em Provérbios 3:5, dizendo: confia no Senhor de todo o seu coração. O homem segundo o coração de Deus, Davi, sabe, nos afirmou: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração. É aquilo que nós vemos no Salmo 86:12. Quando Jesus foi questionado a respeito de qual seria o principal mandamento, ele disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E por fim, Deus proferiu: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Quando lembramos do filho mais velho, retratado na parábola conhecida como do filho pródigo, está lá em Lucas 15, nos deparamos com ele afirmando: eu nunca havia desobedecido nenhuma ordem do pai. Mas mesmo assim ele estava longe do pai. Queridos, em Lucas 7, nos é apresentado que certa vez um fariseu convidou Jesus para um jantar na casa dele. Quando Jesus estava à mesa, entrou uma mulher pecadora, diz o texto, com um vaso de alabastro, com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas, enxugava com seus próprios cabelos, e beijava os pés e os ungia com unguento. O texto diz que ao ver isso, o fariseu, sem dizer nada, indignava-se com o exagero,
com toda aquela cena, ao que acompanhem comigo, a partir do verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste um ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele que em pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Amados, será que no íntimo não estamos no nosso equilíbrio comportamental, dizendo para nós mesmos: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, sendo com isso, muitas vezes, mornos, caminhando para uma religiosidade que aponta ao nosso coração que somos bons, que somos melhores que os demais. Vejam, eu estou convencido que o grande problema é que, por vezes, de fato, nós não temos noção do tamanho que era a nossa dívida. A gente não tem noção, sabe? A gente olha a história de um ex-traficante, uma história de uma ex-prostituta, de um ex-bandido e fala assim: puxa, que transformação que o Senhor fez. Agora, para mim foi muito fácil. Eu nunca fiz isso, sabe? Na parábola do credor incompassivo, nos é apresentado um camarada que devia 10.000 talentos. Na época romana, um talento equivalia a 6.000 denários. Denários era o equivalente a um dia de trabalho. Se nós colocarmos numa moeda americana $50, por exemplo, a diária, nós estamos fazendo numa conta rápida para facilitar, de uma dívida de 3 bilhões de dólares. A dívida era séria, tão séria que o credor mandou vender ele e a família toda para que fosse paga. Ou seja, era como se fosse algo contumaz, sabe? Então, a história diz que o credor chegou diante do credor, que no caso é uma nítida representação de Deus, e reverentemente começa dizendo: Senhor, sê generoso comigo. Pronto. Ele entendeu tudo, sabe? Eu preciso de que o credor seja generoso. Eu preciso que ele me trate com graça. Mas não para aí. E tudo te pagarei. Sê generoso comigo, vírgula, e tudo te pagarei. Ele não entendeu nada. Prova que ele não entendeu. Pagar que jeito? Como? Tanto que não entendeu que subjugou o outro que lhe devia uma quantia ínfima, pequenininha, diminuta. Observem Jesus que no verso 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pois dizes, percebam as afirmações da própria igreja de Laodiceia, ela que diz, sabe, e o que ela dizia não refletia o seu estado verdadeiro. É fácil dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus sabe a verdade, porque o estribilho continua: eu te conheço.
Ele me conhece, sabe? Amado, amada, Jesus vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesmo. Quantos hoje mente para si mesmo? É certo que eu individualmente, eu não sou igreja de Cristo. Mas entenda, o combate à mentira da minha condição em Cristo como igreja tem que começar a partir de mim como indivíduo para poder refletir na igreja. Porque eu faço parte dela. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu, és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou, ao ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam fortes, independentes. Mas Jesus viu o seu estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. Eu fico muitas vezes pensando nas palavras de Jesus ao ver os seus discípulos serem censurados pelos fariseus e escribas. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E quando comparam com a certeza proclamada por Paulo em Romanos 3,10, de que não há justo, nenhum sequer, fico pensando que o grande problema, o maior problema é quando não reconhecemos a nossa própria situação e barateamos a nossa dívida. Achamos que não custou tanto. Custou muito para a prostituta. Custou muito para o assassino. Custou muito para o drogado, mas para mim não. Fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Quantas e quantas as vezes já ouvi expressões desse tipo na porta de saída do templo? Ah, se fulano tivesse aqui, essa palavra foi para ele. Mas ele não dava. Você dava, sabe? Note em Laodiceia, numa cidade que produzia as roupas de lã, a igreja andava nua, sem vestimenta de justiça oferecida pelo Senhor da igreja. O diagnóstico aqui era claro: falta de quebrantamento, falta de arrependimento. Sem quebrantamento e sem arrependimento, não há avivamento espiritual. Coisas que nós clamamos, queremos, esperamos. Agora, ainda bem que Jesus nunca desiste de nós, pois sabemos observar no texto que Jesus, ele faz um apelo no verso 18. Ele diz assim: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aconselho-te, diz o Senhor. Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, mas ofereceu conselhos para guiá-la de volta a uma comunhão íntima. Algo que significaria não aquilo que vem por aqueduto, frio ou quente, mas aquilo que brota internamente e sai do coração. Porque os externos só têm valor se brotar aqui dentro, se começar dentro da gente. O Senhor sugeriu 3 coisas necessárias para a igreja. Primeiro conselho: comprar de Cristo ouro refinado. A verdadeira riqueza, ela é espiritual, vem exclusivamente de Deus. Ele oferece ouro puro, refinado pelo fogo. É algo que vem do Senhor. O segundo conselho é comprar do Senhor vestiduras brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça. Não é nenhum outro. O terceiro conselho é comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode nos tirar a cegueira espiritual. Não é nenhum ritualismo, não é nenhuma forma de viver, não é fórmulas comportamentais que aflige o orgulho e a autossuficiência, e muitas vezes nos torna mornos. Mas Jesus
não para aí, ele continua. Verso 19. Ele fica olhando aquele que está cego, nu. Aquele que está acabado, destruído. Aquele que não tem nada, aquele que está pronto para vomitar. E ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende. Amados, Jesus estava dizendo para o infeliz, para o miserável, para o pobre, para o cego, para o nu: eu te amo. Você é tudo isso, mas eu te amo. Amado, a correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor. É aquilo que nós lemos em Hebreus 12, 4 a 11. É interessante que para outras 4 igrejas há uma repreensão, mas só nesse caso, digamos, o Senhor justifica. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Você, pois, zeloso e arrepende. A solução ao problema dos discípulos em Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Precisavam do zelo para com Deus, para se arrependerem. Agora, vejam aquilo que está no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Amados, pensem comigo. Se Jesus estava à porta batendo, ele estava do lado de fora, concordam? E aí surge uma pergunta: quem estava sendo cultuada do lado de dentro? Eles, a igreja de Laodiceia, estava cultuando sem Cristo. Você tem noção disso? Culto rolando e Jesus do lado de fora. Acreditem, queridos, quando não temos a noção da nossa dívida, do nosso pecado, da nossa insuficiência, da nossa total dependência do próprio Senhor, disse: sem mim nada poder fazer, tendemos a viver tão somente religiosidade que mantém Jesus do lado de fora. Aprendemos no máximo, com Jesus do lado de fora, técnica de nos reunirmos de forma agradável. Sabe, coisa que todo mundo gosta. Uma oração bonita, estruturada, uma leitura da palavra e aplicação que nos agrada, aliado talvez a uma boa oratória. Canções de louvor da moda e bem cantadas, ou seja, uma liturgia elaborada, bacana. Deus não está presente, não veio, mas foi gostoso. Sabe, nós não se reunimos, Deus não está aqui, mas foi bom, sabe? Deus não está presente. Nos reunimos de forma gostosa, mas o propósito central do culto não está em Cristo. E daí, mantemos Jesus do lado de fora da igreja. E nós mantemos Jesus do lado de fora da igreja, isso porque já mantemos Ele do lado de fora da nossa família. Já mantemos Ele do lado de fora do nosso casamento. Já mantemos Ele do lado de fora dos nossos negócios. Já mantemos, pasmem, Ele do lado de fora da nossa espiritualidade. Enfim, do lado de fora das nossas vidas. Sabe, amados, existem muitos cristãos sem Cristo. Assim como igrejas sem Deus. Coisa só de aparência, sabe? É quando você chega numa fruteira e vê uma maçã bonita, e você está com vontade de morder aquela maçã gostosa. Só que quando você pega, ela te engana. Maçã de plástico, você já viu? Não tem peso, não tem sabor, não dá para morder, não sacia, sabe? O meu maior desejo ao perceber o quanto eu sou miserável e o tamanho da minha dívida, é que todos que estejam aqui ou estejam me ouvindo em suas casas, não queiram só um ambiente fresquinho e agradável, um louvor legal e bem afinado, ou um púlpito de boa oratória, mas queiram Deus
todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Porque senão, não tem transformação. Entenda, ele está à porta e bate, mas não força ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas depende de quem ouve e atenda a voz dele. Queridos, eu não quero aqui fazer a alusão à escolha, escolhidos, não escolhidos, mas eu não posso deixar de falar que existe sim uma corresponsabilidade humana que pode ser nos afastar de Deus. Querido, Jesus oferece a salvação a todos, mas cada pessoa toma decisões. Entrarei e cearei. Ambas figuras aqui representam comunhão com Cristo. Ele entra na casa e habita naqueles que obedecem à palavra dele. João 14, 23. Acredite, não há privilégio maior que a bênção de cear com o Rei dos Reis. Sabe? Por fim, nós lemos que Jesus faz uma promessa no verso 21 a 22. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam, os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Tal honra não seria para os orgulhosos, para os autossuficientes, para os crentes mornos, mas para os humildes, obedientes. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra para ser exaltado ao lado dele no céu. É aquilo que nós vemos em Filipenses 2, 8, 9. Somente os obedientes serão exaltados em Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus bate e chama. Sabe? Muitas vezes a gente olhar. Será que ele está do lado de fora do meu culto? Da minha adoração? Da minha vida? Eu vou concluir. Na carta da igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de imoralidade. Ele viu uma igreja morna, quem dera fosse frio ou quente. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras. Essa igreja que se achava rica e forte, foi criticada pelo seu orgulho, criticada pela sua autossuficiência, exaltou-se ao invés de humilhar-se diante do Senhor dos senhores, sabe? Ela se achava melhor. Você se acha melhor do que os irmãozinhos do bairro tal, ou bairro tal, sabe? Do que as irmãzinhas de coque que pulam, falam em línguas, todo mundo junto. Algumas coisas que muitas vezes, inclusive, são extravagantes. Meu querido, minha querida, muito cuidado, inclusive, ao falarem ou pensarem que são melhores. Sabe? Muito cuidado. Essa noite é noite de nos humilharmos. Amados, entenda, se eu perguntar a cada um aqui hoje se deseja experimentar avivamento, ele vai dizer que sim. Mas acredite, jamais existiu qualquer avivamento que não tenha começado por arrependimento. E o arrependimento da igreja começa pelo arrependimento individual. Porque eu não sou igreja, mas nós somos igreja. Sabe? E tem que começar aqui dentro. É algo que o Espírito faz, de dentro para fora. Por isso eu te convido a fazer a única coisa que nos resta: nos humilharmos diante desse Deus tremendo, maravilhoso, glorioso, e que está passeando e dizendo entre nós: eu te conheço. Ele chega bem pertinho de você, aponta o dedo para você e fala assim: eu te conheço. Conheço o deitar, o levantar, o passado, o presente, o futuro. Está tudo nas
nas minhas mãos, eu te conheço, sabe? Diante disso, nos resta fazer como João fez, está relatado lá em Apocalipse 1. Cair aos pés do Senhor, sabe, por completo. Não tem sentido participar da mesa, nos batizarmos, sem vivermos a intensidade que Jesus merece. Não tem sentido a gente participar sendo pessoas mornas e que o Senhor está olhando e fala assim: eu estou com vontade de vomitar. Você não tem nenhum erro teológico profundo, você não tem na tua ficha corrida nenhum assassinato, nem adultério, você não tem na tua ficha nenhuma droga, nenhuma prostituição, você não tem na tua ficha nenhuma dívida para com terceiros, mas ainda você não entendeu, que para você estar aqui, eu entreguei o meu filho unigênito, sabe, como preço pela tua vida. E como se não bastasse isso, eu te adotei como filho, por causa dele. E muitas vezes a gente não tem consciência do que isso significa. A gente barateia a graça. E um dos jeitos de baratear a graça é inventar regra, acrescer algo à cruz, sabe? É não entender que porcaria que eu sou. Ah, se não fosse Cristo, ah, se não fosse aquela cruz, eu não sou melhor diante de Cristo do que nenhum mendigo caído nas ruas. Eu não sou melhor do que nenhuma prostituta, nenhum traficante, nenhum assassino, nenhum bandido, nenhum corrupto. A única diferença é que Ele me alcançou. E eu preciso entender isso. Eu preciso saber que isso não foi barato, que isso foi muito caro. Deus um dia entregou seu Filho pelo preço do nosso pecado e ainda nos adotou. Você tem ideia do que isso significa?